A história de Jó é um relato bíblico fascinante que se encontra no livro de Jó, no Antigo Testamento. A Bíblia não diz quem escreveu o livro de Jó. Alguns estudiosos atribuem a Moisés, outros a Salomão e até Eliú, mas nada foi confirmado. Jó era um homem justo que enfrentou uma série de tragédias, mas manteve sua fé em Deus, mesmo quando tudo parecia perdido. Sua história nos lembra da importância da confiança em Deus, mesmo quando não entendemos o propósito de nosso sofrimento, e como humildade diante da grandeza de Deus, podemos nos trazer paz e restauração. Se você deseja conhecer a história da vida de Jó e todas as suas nuances, continue conosco. Jó é um personagem de grande destaque na história bíblica. Seu sucesso, suas perdas, seu recomeço inspiram inúmeras pessoas. Entender a história de Jó é aprender mais sobre a relação da confiança e fidelidade a Deus. Se você deseja aprender sobre os mistérios de Deus, você precisa conhecer esse épico personagem. No capítulo 42 do livro de Jó, você encontrará uma narrativa de como um homem temente a Deus teve sua fé provada ao extremo. Segundo a tradição cristã, o livro de Jó é o livro mais antigo da Bíblia. Quem foi Jó? Jó foi um homem muito rico que viveu na terra de Uzi. A localização exata não se sabe, porém, uma das possibilidades mais aceitas entre os estudiosos é de que essa cidade ficava em uma região a leste de Judá e talvez fronteiriça com o deserto, porém era uma terra propícia para a criação de gado e agricultura, como diz no livro de Jó, capítulo 1, versículo 3 ao 14. A Bíblia nos diz que Jó era íntegro, reto e temente a Deus. A prova da fidelidade de Jó pode ser vista na afirmação no livro de Jó, capítulo 1, versículo 1, de que ele desviava-se do mal. O próprio Deus testemunhou que Jó era o homem mais piedoso e correto que viveu na terra em sua geração. Jó, inicialmente, tinha 7 filhos e 3 filhas, porém, no total, ele foi pai de 20 filhos, pois os primeiros 10 filhos morreram durante o período de intenso sofrimento a qual ele foi submetido. Mas depois Deus lhe concedeu que fosse pai de outros 10 filhos. Entenda melhor como isso aconteceu agora. As perdas e sofrimento de Jó. De acordo com a Bíblia, a história de Jó teve uma reviravolta devido a uma reunião que aconteceu no reino dos céus. Diz que os filhos de Deus chegaram diante do soberano. Filho de Deus, para melhor interpretação sobre a expressão, é que se trata de anjos. No entanto, no meio deles também estava Satanás, como diz no livro de Jó, capítulo 1, versículo 7, que havia vindo de rodear a terra e passear por ela. Então, Deus perguntou se Satanás havia observado Jó. Perceba que foi Deus quem iniciou a conversa sobre Jó, ou seja, não foi Satanás que escolheu Jó para o teste de sofrimento, a qual foi submetido, mas o próprio Deus. Diante do testemunho dado por Deus da fidelidade de Jó, Satanás sugere que toda a fidelidade de Jó se devia ao fato de Jó ser abençoado por Deus e possuir tantos bens quanto desejava. Ou seja, Satanás estava acusando Jó de ser uma pessoa interesseira, de modo que a sua fidelidade estava condicionada aos bens que Deus lhe concedia, e que, se caso tudo aquilo lhe fosse tirado, certamente Jó blasfemaria contra Deus. Com isso, Deus permitiu que Satanás submetesse Jó a um teste, podendo tocar em tudo o que possuía, exceto em sua vida.
como diz no livro de Jó, capítulo 1, versículo 12. Em pouco tempo, Jó perdeu os seus bens e filhos. Mesmo assim, isso não o fez desanimar. Jó continuava fiel a Deus. Mais uma vez, os filhos de Deus se apresentaram perante a Deus, e no meio deles estava Satanás. Novamente, o Senhor perguntou a ele sobre Jó, e dessa vez ele afirmou que Jó não havia blasfemado contra Deus, pois ainda desfrutava de saúde. Então, Deus permitiu que Satanás tocasse na saúde de Jó, de forma que só não poderia matá-lo, como diz em Jó, capítulo 2, versículo 1 ao 6. Jó, ele foi acometido a uma enfermidade que a Bíblia não esclarece o nome dela, mas alguns estudiosos falam que foi lepra. O sofrimento era tanto que ele coçava seu corpo com cacos de telha. Diante de tanto sofrimento, Jó rasgou suas vestes, raspou sua cabeça, lançou-se sobre a terra e adorou, como diz a Escritura Sagrada no livro de Jó, capítulo 1, versículo 21. Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. No livro de Jó, capítulo 2, versículo 7, diz que ele foi ferido com feridas malignas, desde a planta do pé ao alto da cabeça. A esposa de Jó. Jó era casado, apesar da Bíblia não revelar o nome de sua esposa. Segundo a Bíblia Sagrada, em Jó, capítulo 1, versículo 4, a família de Jó provavelmente era bastante unida, pois seus filhos visitavam uns aos outros em suas casas e fazia banquetes onde se confraternizavam. No entanto, os bens de Jó se acabaram. A família de Jó estava destruída e mesmo assim Jó manteve sua fidelidade a Deus. Sua esposa, diante de toda essa situação, aconselhou a Jó que negasse a Deus e morresse. Entretanto, Jó a repreendeu duramente, dizendo que ela falava como uma louca. Se ele havia recebido o bem de Deus, com prazer também receberia o mal. A riqueza de Jó. Ele tinha muitas riquezas e desfrutava de uma alta posição social. A Bíblia nos diz que Jó era proprietário de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 jumentas, uma quantidade tão grande de gado. Na época em que Jó viveu, certamente representava um importante patrimônio. Para cuidar de tantas propriedades, Jó contava com um número muito grande de servos, de modo que, somando tudo, Jó era o homem mais rico do Oriente, como diz nas Escrituras Sagradas no livro de Jó, capítulo 1, versículo 3. Os amigos de Jó. Os amigos de Jó eram 3 homens que apareceram na Bíblia no livro de Jó. O texto bíblico registra os nomes dos amigos de Jó como Elesafaz, Bildade e Zofá. Os amigos de Jó ficaram sabendo da situação de Jó e foram visitá-lo. Cada um saiu de sua própria terra e foi para a cidade onde vivia. Ao que parece, os amigos de Jó eram homens ricos e desfrutavam de elevada posição social. A Bíblia nos mostra que os amigos de Jó se importavam com ele, pois saíram de suas terras e foram visitá-lo. Mas o sofrimento de Jó era tão grande que eles não conseguiram nem mesmo reconhecer Jó de longe. Eles agiram como se estivesse de luto. Inclusive, eles ficaram em silêncio durante uma semana ao lado de Jó, sentado no chão. Mas, depois disso, a Bíblia diz que Jó rompeu o silêncio e começou a desabafar. Ele estava tão angustiado a ponto de amaldiçoar o dia do seu próprio nascimento, enquanto dirigia uma série de questionamentos a Deus, como diz no livro de Jó, capítulo 3, versículo 1 ao 26. Os amigos de Jó, então, também começaram a falar.
Eles acreditavam que Jó estivesse sendo castigado por algum pecado ou transgressão. Porém, Jó se recusava a reconhecer um pecado que não cometeu, só para agradá-los. Jó, ele perseverou em oração, súplicas e questionamento a Deus, mas sempre fiel. O diálogo de Jó com seus amigos constituiu a maior parte do livro de Jó. Ele manteve conversas calorosas que abordaram diversos temas bíblicos e teológicos. Deus responde Jó. Depois da grande discussão entre Jó e seus amigos, o Senhor, no meio de um redemoinho, falou com Jó. Deus não respondeu às indignações feitas por Jó, enquanto debatia com seus amigos. Ao contrário, Deus lhe fez 70 perguntas retóricas, onde toda a sua sabedoria e soberania fizeram com que Jó percebesse sua ignorância. Jó, naquele momento, compreendeu que bastava apenas confiar em Deus, pois Ele tudo pode, e nenhum de seus planos pode ser frustrado, como diz a palavra de Deus no livro de Jó, capítulo 42, versículo 2. Deus também repreendeu os 3 amigos de Jó, dizendo que eles agiram com loucura, e o que tinha falado durante a discussão com Jó não havia sido correto. Então, Deus ordenou que eles fossem ter com Jó e oferecessem holocausto, e que pela oração de Jó eles não seriam castigados pela loucura que demonstraram, conforme a palavra de Deus nos revela no livro de Jó, capítulo 42, versículos 7 ao 9. A restituição de Jó. Depois de muito sofrimento, a Bíblia diz que quando Jó orava por seus amigos, o Senhor mudou a sua sorte e lhe deu o dobro de tudo o que antes havia possuído. Assim, Jó veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 jumentas de bois e 1.000 jumentas. Jó também teve outros 10 filhos, sendo 7 homens e 3 mulheres. Jó, ele teve sua vida restaurada. A família de Jó foi restituída com mais filhos e filhas. Os bens de Jó foram restaurados e multiplicados. A história de Jó teve uma nova reviravolta e ele viveu seus dias desfrutando das bênçãos do Senhor. A morte de Jó. Depois de tudo o que ocorreu, Jó viveu 140 anos e viu até sua 4ª geração, como diz a Escritura Sagrada no livro de Jó, capítulo 42, versículo 16. Muito abençoado por Deus, Jó morreu com uma idade muito avançada. Morreu de velhice e fiel a Deus até o fim.